A fazenda Santa Eulália despertava antes mesmo de o sol despontar. O canto dos galos se misturava ao estalar do chicote no ar, ainda que não atingisse ninguém. Apenas o som já era suficiente para lembrar a todos qual era o seu lugar naquele mundo. Rosa caminhava descalça pela terra fria, seus pés estavam rachados, mas o olhar permanecia firme. Aprendeu cedo que demonstrar dor era um luxo que não lhe pertencia. Era escravizada desde que se entendia por gente. Não conhecia o nome do pai. Da mãe, guardava apenas o cheiro de folhas amassadas e o último abraço antes de ser vendida para outro. Engenho. Rosa crescera bonita, bonita demais para aquele tempo, bonita demais para aquele destino. E isso, em vez de salvá-la, apenas a colocava em maior perigo. Do outro lado da casa grande, Miguel observava pela janela. Miguel era filho do senhor da fazenda, mas não carregava nos olhos a mesma frieza do pai. Desde menino, sentia um peso no peito ao ver as correntes, os castigos, os gritos abafados na senzala. Ele não escolhera nascer ali. Aos poucos, passou a odiar tudo o que aquela herança significava. O que ele não sabia ou talvez soubesse, mas se recusasse a admitir, era que seu destino começara a mudar no dia em que viu Rosa cair no terreiro, exausta, com um feixe de lenha maior que o próprio corpo. Miguel desceu correndo os degraus. Levantem ela, ordenou. A um feitor, com a voz trêmula, o homem riu. Escrava fraca não serve, senhor. Miguel sentiu algo romper dentro de si. Ajoelhou-se ao lado dela, ignorando os olhares. Rosa abriu os olhos devagar. Quando os olhares se encontraram, o mundo pareceu suspenso por um instante proibido. Ela sabia quem ele era. Ele sabia quem ela era. E ambos sabiam que aquele olhar jamais deveria ter acontecido. A partir daquele dia, Miguel passou a inventar desculpas para ir ao campo. Dizia que queria aprender sobre a lavoura, sobre o engenho, mas no fundo queria apenas vê-la. Rosa, por sua vez, passou a viver em alerta constante. O coração batia rápido demais quando ele se aproximava. O medo era tão grande quanto o sentimento que começava a nascer, porque amar naquele tempo não era apenas proibido, era sentença de morte. À noite, na senzala, Rosa chorava em silêncio. Sabia que os sentimentos não escolhiam classe, mas o castigo sempre escolhia. Enquanto isso, na casa grande, outra mulher observava tudo com olhos venenosos. Isabel, a noiva prometida de Miguel, filha de um poderoso barão, fora enviada à fazenda para que o casamento fosse preparado. Bonita, fria, calculista, acostumada a ter tudo, inclusive pessoas. Desde o primeiro dia, percebeu o jeito como Miguel desviava o olhar. Percebeu o nome que ele nunca dizia, mas pensava, Rosa. Isabel não era, apenas ciumenta. Ela era perigosa e decidiu que aquela escrava não seria um obstáculo. Poucos dias depois, Rosa foi acusada de roubo. Ninguém viu, ninguém provou, mas naquelas terras a palavra de uma escravizada não valia nada. Miguel tentou impedir o castigo, gritou com o pai e enfrentou o feitor. Se encostar nela, eu juro, você não manda aqui, respondeu o senhor da fazenda, frio. E, se continuar defendendo escrava, vai aprender a obedecer. Rosa foi levada para o tronco. Enquanto o chicote descia, ela não gritava. Não por força, mas porque sabia que Miguel estava olhando e não queria que ele carregasse mais aquela culpa. Naquela noite, Miguel decidiu fugir com ela. Planejou tudo em silêncio. Dinheiro escondido, um cavalo, um contato distante que dizia conhecer um quilombo, nas matas fechadas. Mas Isabel ouviu e, antes do amanhecer, Rosa foi vendida, sem aviso, sem despedida, sem chance. Miguel acordou com a senzala vazia e um bilhete frio sobre a mesa. Alguns erros precisam ser corrigidos antes que virem vergonha. O que Miguel não sabia era que Rosa carregava em seu ventre uma vida. E que aquele amor, separado à força, ainda estava longe de terminar. Rosa acordou dentro de uma carroça fechada, com o corpo jogado sobre palha velha. O balanço da estrada machucava seus ossos e o gosto de ferro na boca denunciava que sangrara durante a noite. Ela não sabia para onde a levavam. Sabia apenas que estava sendo arrancada de tudo que, por um breve e perigoso instante, parecera esperança. A nova fazenda chamava-se Engenho do Cruzeiro. Um lugar ainda mais isolado, cercado por mata fechada e silêncio. Ali,
O sol parecia mais cruel e os homens mais vazios de piedade. Foi nos primeiros dias que Rosa percebeu o enjoo pela manhã. A tontura repentina, o atraso impossível de ignorar, tentou negar, tentou convencer o próprio corpo de que aquilo não podia estar acontecendo. Mas, numa madrugada fria, dobrada atrás da senzala, vomitando em silêncio, entendeu a verdade que mudaria sua vida para sempre. Ela carregava o filho de Miguel. O desespero quase a fez gritar. Naquele tempo, uma escravizada grávida de um homem branco não era vista como mãe, era vista como prova viva de pecado, vergonha ou propriedade indesejada. Rosa decidiu esconder. Amarrava panos apertados na barriga, andava curvada, comia menos para não crescer rápido demais, dormia mal, sempre com medo de que alguém notasse. A única pessoa que percebeu foi Teresa, uma escrava mais velha, com olhos cansados de tanto ver injustiça. Isso aí não se esconde do tempo, menina, disse em voz baixa. Mas, se é segredo, vai ter que ser segredo até de Deus. Teresa ajudou como pôde, dividia comida, criava desculpas. Ficava na frente quando alguém se aproximava demais. Mas o corpo cobra. No 7º mês, Rosa já não conseguia disfarçar. O feitor percebeu. O senhor do engenho foi avisado. Ele não perguntou quem era. O pai, não importava. Essa criança não vai ficar com ela. Decretou. Filho de escrava não pertence à escrava, pertence à fazenda. Rosa caiu de joelhos, implorou, beijou o chão. Prometeu trabalhar dobrado, prometeu silêncio eterno, prometeu até morrer depois, se preciso. Nada adiantou. Na noite do parto, foi levada para um quarto escuro, longe da senzala, sozinha, gritando baixo para não ser castigada depois por incomodar. Horas se passaram, dor sobre dor, sangue, medo. Quando o choro do bebê ecoou, Rosa sentiu algo que nunca havia sentido antes. Um amor tão violento que quase parecia dor física. Era um menino pequeno, moreno, os olhos fechados, mas o erguesto ... o rosto era de Miguel. Ela chorou em silêncio, abraçando o filho contra o peito. Sabendo que aquele momento estava contado, não demorou. Antes do amanhecer, a porta se abriu. Uma mulher branca entrou, parteira paga, fria, profissional. É hora, disse apenas. Rosa segurou. Filho com força. Pelo amor de Deus, sussurrou. Deixa-o amamentar mais uma vez. A mulher hesitou apenas por um segundo, depois virou o rosto. Não prolongue a dor. O bebê foi arrancado dos seus braços. O choro dele ecoou pelo corredor, ficando cada vez mais distante, até desaparecer por completo. Rosa tentou correr atrás, caiu, foi segurada, amarrada. Naquele dia, algo morreu dentro dela. Dias depois, deram-lhe uma informação seca. A criança havia sido vendida para outra região, destino desconhecido, sem nome registrado. Rosa voltou para o campo com o corpo mais leve e a alma em ruínas. Durante anos, trabalhou como uma sombra, não chorava mais, não reagia, não sonhava, apenas respirava. Enquanto isso, longe dali, Miguel também carregava um luto que não sabia explicar. Após o desaparecimento de Rosa, ele se transformou. Brigou com o pai, recusou o casamento com Isabel, foi enviado para longe para estudar na cidade como forma de punição e silêncio. Isabel venceu, ou assim pensou. Miguel nunca soube da gravidez, nunca soube do filho, nunca soube que em algum lugar daquele Brasil imenso existia uma criança com seu sangue, criada sem saber de onde vinha. Anos se passaram. Rosa envelheceu antes do tempo, mas nunca esqueceu. Toda criança que via correr pelo engenho a fazia prender a respiração toda vez que via um menino moreno. O coração parava por um segundo. Ela falava com o filho em pensamento todas as noites, até o dia em que ouviu um nome sussurrado entre escravos recém-chegados. Dizem que tem um rapaz, um que sabe ler, filho de escrava vendida, criado como se fosse livre. Rosa sentiu as pernas falharem, porque no fundo do peito algo antigo voltou a bater, e ela soube, o destino ainda não terminara. De brincar com aquela história, Miguel não morrera durante anos. Essa foi a mentira mais repetida na região. Diziam que o filho do antigo senhor da fazenda Santa Eulália sucumbira a uma febre na capital. Outros juravam que fora assassinado em uma briga política. A verdade, no entanto,
era outra e muito mais cruel. Miguel estava vivo. Ele vivia escondido sob outro nome, após romper definitivamente com o pai e recusar o casamento com Isabel. Miguel foi declarado morto pela própria família. Era mais fácil enterrar um filho rebelde do que lidar com o escândalo que ele representava. Sem herança, sem sobrenome, sem passado, Miguel passou a chamar-se Antônio. Sob esse nome, tornou-se advogado autodidata e, mais tarde, funcionário de um grupo abolicionista que começava a ganhar força. Viajava de fazenda em fazenda, reunindo denúncias, comprando alforrias quando possível, ensinando a ler às escondidas. E o destino, cruel e irônico, levou exatamente para onde tudo havia começado, o engenho do Cruzeiro. Quando Antônio chegou àquelas terras, sentiu o ar pesar. O cheiro da cana, o barulho das correntes, tudo despertou memórias que tentaram enterrar sem sucesso. Mas foi ao vê-la que o chão quase desapareceu sob seus pés. Rosa estava mais velha. Os cabelos, antes fartos, agora traziam fios brancos, o corpo curvado pelo trabalho. Mas o olhar era o mesmo. Miguel reconheceu Rosa antes mesmo de acreditar que fosse possível. Ela não o reconheceu. Como poderia? O menino rico havia morrido. O homem à sua frente vestia roupa simples, barba por fazer, postura humilde, nenhum traço do antigo herdeiro. Antônio observava Rosa de longe, lutando contra o impulso de correr até ela. Não sabia se ela odiava, não sabia se ela estava viva, por escolha ou por castigo, e, principalmente, não sabia o que havia acontecido depois de sua venda. Rosa, por sua vez, sentia algo estranho, um incômodo no peito sempre que aquele homem passava. Pelo campo, um arrepio sem explicação. Era como se o passado insistisse em respirar perto demais. Numa tarde, Rosa caiu de exaustão. Antônio correu para ajudá-la. Quando os dedos dele tocaram os dela, Rosa estremeceu. SNHUR... começou, mas parou. A voz dele respondeu, baixa, está tudo bem, sou só alguém de passagem. Mas aquele toque despertou algo que ela havia sufocado por décadas. Nos dias seguintes, Antônio passou a ajudar discretamente. Levava água, dava pausas, conversava com os outros escravizados como se fossem iguais. Isso despertou desconfiança e despertou ódio. Isabel soube. Agora viúva, rica e influente, ela se tornara uma das maiores financiadoras do engenho. Quando ouviu falar de um homem estranho rondando o lugar, sentiu o sangue gelar. Mandou chamá-lo. Quando seus olhos encontraram os dele, o tempo congelou. Migiu e ele... sussurrou, quase sem voz. Ele manteve a postura. A senhora está enganada. Isabel sorriu. Um sorriso lento. Perigoso. Mortos não envelhecem desse jeito. E fantasmas sempre voltam para assombrar. Ela não gritou, não denunciou. Ainda não, porque percebeu algo. Percebeu o jeito como ele olhava para Rosa. E naquele instante, decidiu, se aquele amor não os matara no passado, ela mesma cuidaria disso agora. Enquanto isso, Rosa começava a desconfiar da verdade mais dolorosa de todas, porque à noite, sozinha, ela sussurrava um nome que jurara nunca mais dizer, Miguel. E, sem saber, dormia a poucos metros do homem que havia amado, do pai do filho que lhe fora arrancado, e da maior reviravolta de sua vida. Rosa tentou fugir da ideia por dias. Dizia a si mesma que era cansaço, que era saudade mal resolvida, que a mente, quando envelhece carregando feridas antigas, começa a inventar rostos, onde não existem. Mas havia coisas que não se inventam. O jeito como Antônio parava para ouvi-la, mesmo quando ela não dizia nada. O cuidado excessivo ao tocar suas mãos, como se temesse quebrá-la. O olhar que sempre baixava quando ela mencionava a fazenda Santa Eulália. E, sobretudo, a forma como ele dizia seu nome, Rosa. Ninguém dizia daquele jeito. Ninguém jamais dissera. Numa tarde abafada, o engenho parou por causa de uma inspeção inesperada. Os escravizados foram mandados para a mata próxima, longe da casa grande. Rosa caminhava devagar, sentindo o peso dos anos. Nos joelhos, Antônio a seguiu. A senhora não devia ficar sozinha, disse ele. Ela parou. Não me chame de senhora, respondeu, sem virar o rosto. Nunca fui. O silêncio entre os dois se esticou, como corda prestes a romper.
O senhor vem de longe? Perguntou ela. De repente, de muito longe, respondeu ele, de um lugar que já não existe. Rosa sentiu o coração acelerar. Eu vim de uma fazenda, continuou ela, escolhendo cada palavra como quem pisa em vidro. Uma chamada Santa Eulália. Antônio empalideceu. Ela se virou devagar. Lá havia um menino, disse, com a voz quase quebrando, que dizia que o mundo podia ser diferente. Ele fechou os olhos e, naquele gesto pequeno, Rosa teve certeza. As pernas falharam. Ela se apoiou num tronco de árvore. Não, sussurrou. Você morreu. Antônio respirou fundo. O nome que guardara por tantos anos queimava na garganta. Mataram quem eu era, disse, finalmente, mas sobrevivi. Rosa aproximou-se. Como se tivesse medo de que ele desaparecesse se chegasse perto demais, tocou o rosto dele com a ponta dos dedos, trêmula. Miguel disse o nome como uma oração proibida. Ele não negou. O choro veio forte, descontrolado, preso por décadas. Rosa bateu no peito dele com as mãos fracas, misturando raiva e alívio. Você me deixou. Eu procurei, respondeu ele, com a voz embargada. Me venderam, eu sei. Me tiraram meu filho. Miguel congelou. Filho, o silêncio que se seguiu foi pesado demais para aquele mundo. Rosa desviou o olhar. Eu estava grávida quando fui levada. Disse, sem encará-lo. Era seu. Miguel levou a mão à boca. As pernas também falharam. Ele se ajoelhou na terra. Eu não sabia, murmurou, como se isso pudesse mudar alguma coisa. Nunca me disseram. Tiraram ele de mim na primeira noite, disse Rosa, com uma calma que só existe depois que tudo já foi perdido. Nem não me deixaram eu dar. Miguel chorou como nunca havia chorado. Chorou pelo filho que nunca segurou, pelo amor arrancado, pelo tempo roubado. Ele está vivo, disse Rosa. Eu sinto. Miguel ergueu o olhar, com esperança e medo misturados. Eu também. Respondeu. Eles ficaram ali sentados na terra, dois sobreviventes de um amor que o mundo tentou apagar, mas não estavam sozinhos. De longe, entre as árvores, alguém observava Isabel. E o sorriso que se formava em seus lábios não era de surpresa, era de antecipação, porque agora ela sabia. Miguel estava vivo, Rosa sabia. E o filho? O filho ainda era a peça que faltava para destruir todos eles. E ela não pretendia perder essa oportunidade. O nome dele era João. Pelo menos era o nome que lhe deram. João cresceu acreditando que havia nascido de uma escrava que morrera. No parto, nunca questionou muito. Naquele tempo, perguntas demais costumavam trazer castigos. Foi criado como agregado numa pequena vila próxima ao Engenho do Cruzeiro. Não era escravizado, mas também não era livre. Vivia no espaço invisível entre dois mundos. Sempre soube que não pertencia totalmente a lugar nenhum. Aprendeu a ler por insistência própria. Catava papéis jogados fora. Observava de longe as aulas dos filhos dos brancos. Um padre velho, com pena e coragem, o ensinou escondido. João cresceu com um vazio no peito que não sabia explicar. Uma sensação constante de que algo lhe havia sido roubado antes mesmo que pudesse sentir falta. Quando completou 22 anos, passou a trabalhar como ajudante de transporte entre vilas e engenhos. Foi assim que chegou ao Engenho do Cruzeiro. No primeiro dia, cruzou o pátio sem prestar atenção nos rostos, até que algo o fez parar. Rosa. Ela carregava um cesto de roupas, curvada. O sol desenhava sombras profundas em seu rosto cansado. João sentiu um aperto estranho no peito, tão forte que precisou levar a mão ao coração. Ela ergueu os olhos e o mundo perdeu o som. Rosa deixou o cesto cair. Não era só o rosto. Era o jeito de andar, era o olhar. Era como se o passado tivesse decidido caminhar na direção dela. João correu para ajudá-la. A senhora está bem? Perguntou. A voz de ele, ... o Sá precisou se segurar na parede para não cair. Estou, respondeu, forçando a voz. Só calor. João sorriu de leve, um sorriso aberto, honesto, o mesmo sorriso que ela havia visto uma única vez, décadas atrás. No homem que amara, Miguel observava de longe. Quando viu os dois juntos, sentiu um choque atravessar o corpo, a postura, o queixo, os olhos. Não precisou de palavras. Ele sussurrou. Mas João não sabia. Para ele, aquela mulher era só mais uma escravizada cansada.
Para Rosa, aquele rapaz era tudo o que lhe haviam tirado em carne, osso e respiração nos dias seguintes. João arranjava qualquer desculpa para passar perto da lavanderia, oferecia ajuda, levava água, perguntava coisas simples. Rosa respondia pouco. O medo era maior que a vontade, porque, se dissesse a verdade, talvez o perdesse outra vez. Miguel tentou se aproximar. Você não é daqui, disse a João certa tarde. Nunca fui de lugar nenhum, respondeu o rapaz. Miguel engoliu seco. E seus pais? Não os conheci. Miguel baixou os olhos. Rosa observava de longe, com o coração aos pedaços. João sentia-se inexplicavelmente atraído pelos dois, como se algo invisível o puxasse. Para perto, começou a sonhar com uma mulher que o chamava pelo nome, mas o nome nunca era João. Enquanto isso, Isabel observava tudo da varanda da casa grande. Agora ela tinha certeza. O menino que haviam vendido não só estava vivo, estava ali. E mais, Miguel já havia percebido. Naquela noite, Isabel escreveu uma carta, uma ordem. O passado estava prestes a cobrar tudo de uma vez. E João, sem saber quem era, caminhava direto para o centro da própria tragédia. O documento estava escondido havia mais de 20 anos, dobrado com cuidado excessivo, manchado pelo tempo, guardado dentro de uma caixa de madeira enterrada sob o assoalho da antiga capela da vila, lugar onde o padre Bento costumava esconder coisas que não podiam ser vistas, mas também não podiam desaparecer. Antes de morrer, o padre chamou Miguel. Algumas verdades sobrevivem porque alguém decide carregá-las, disse, com a voz fraca. Outras sobrevivem porque foram escondidas à força. Miguel não entendeu naquele momento. Só depois, dias após o reencontro com Rosa e a aparição inesperada de João, Miguel lembrou-se da caixa. Algo no olhar do rapaz não o deixava em paz. Não era só semelhança, era pertencimento. Ele voltou à capela numa madrugada silenciosa, cavou com as próprias mãos, ignorando a dor nos dedos. Quando encontrou a caixa, o coração quase saiu pela boca. Dentro havia 3 coisas: um pano velho, amarelado, com manchas esculturas de sangue seco, uma pequena medalha de cobre com a imagem de São Miguel e um papel. Miguel reconheceu a medalha no mesmo instante. Era dele. Havia dado a Rosa na noite em que juraram, em sussurros, que aquele amor sobreviveria, mesmo que o mundo inteiro fosse contra. As mãos dele tremiam quando abriu o papel. Era um registro de nascimento clandestino, escrito pela mão do padre Bento, de claro, para filhos de verdade e consciência, que no dia 12 de agosto nasceu uma criança do sexo masculino, filho de Rosa, escravizada vinda da fazenda Santa Eulália. O pai é Miguel Afonso de Albuquerque. Embora tal informação não possa constar oficialmente, a criança foi levada contra a vontade da mãe. Miguel caiu de joelhos, não havia mais dúvida. O nome escrito no papel não era João, era Mateias. Na manhã seguinte, Miguel levou o documento até Rosa. Ela reconheceu a letra antes mesmo de ler. Eu pedi para ele escrever, sussurrou. Pedi porque tinha medo de esquecerem que ele existiu. Quando leu o nome, Rosa levou a mão ao peito. Mateias repetiu. Eu chamei ele assim. No primeiro choro, eles choraram juntos, não como amantes, mas como pais que tiveram a vida roubada. Mas ainda faltava a parte mais cruel. João precisava saber. Miguel hesitou. Rosa hesitou ainda. Mas, e se ele nos odiar? Perguntou ela. E se ele não quiser saber? E se isso destruir a vida que ele construiu? O destino, no entanto, não esperou. João foi chamado à casa grande naquela mesma tarde. Isabel estava sentada à mesa, elegante, os olhos brilhando de expectativa. Há coisas que você precisa saber sobre quem você é, disse ela, deslizando o documento pela mesa. João franziu a testa. Isso é algum tipo de brincadeira? Miguel entrou no cômodo. Rosa ficou à porta. João leu. No começo, não entendeu. Depois, entendeu demais. Isso é mentira, disse, com a voz falhando. Eu não sou filho de ninguém daqui. Miguel deu um passo à frente. Você é meu filho. O silêncio caiu como uma sentença. João viu um riso nervoso, quebrado. Não. Meu pai não seria. Minha mãe não seria. Rosa avançou, com os olhos cheios d'água. Eu sou sua mãe. Ele olhou para ela. O mundo pareceu se partir em 2 metades impossíveis de juntar. Não, repetiu, recuando.
Não pode ser. Isabel observava tudo, satisfeita, porque revelar a verdade era apenas o começo. O que ela queria mesmo era ver o que aquela verdade destruiria. João saiu correndo da casa grande, levando consigo o documento, o nome que não conhecia e a dor que ainda não sabia como chamar. E Rosa, pela segunda vez na vida, viu o filho ir embora, sem saber se ele voltaria. João desapareceu por dias. Ninguém sabia onde estava. Alguns diziam que ele havia fugido para o mato. Outros que fora visto perto do rio, sozinho, com o olhar perdido. Rosa não dormia. Todas as noites, sentava-se do lado de fora da senzala, olhando para a escuridão, como se pudesse enxergar o filho entre as sombras. Miguel permanecia por perto, em silêncio, sabendo que nenhuma palavra era suficiente. Isabel, por sua vez, acreditava ter vencido. Verdades libertam, disse ela, certa noite, com um sorriso frio, mas também matam, o que Isabel não. Contava era que o mundo estava mudando, os ventos da abolição já sopravam fortes, grupos abolicionistas se aproximavam, denúncias se acumulavam. O engenho do Cruzeiro estava marcado. João reapareceu na madrugada do dia decisivo, não veio sozinho, trazia consigo documentos, ordens judiciais, trouxe correntes para quebrá-las. Miguel estava ao seu lado. João havia lido o documento. Dezenas de vezes chorou, gritou, negou, mas no fundo sempre soube que aquela dor tinha nome, Rosa. Quando João a viu, não correu, não falou. Apenas caiu de joelhos diante dela. Me perdoa por ter ido embora, disse, com a voz em pedaços. Eu não sabia como existir depois de saber quem eu era. Rosa o abraçou como não pudera fazer por décadas. Naquele dia, o engenho foi tomado. A liberdade foi declarada. As correntes caíram no chão com um som que parecia um suspiro coletivo. Isabel tentou fugir, foi impedida. Todos os seus crimes vieram à tona. Vendas ilegais, castigos, mortes ocultadas. O poder que ela julgava eterno se desfez diante dos próprios olhos. Miguel foi ferido durante a confusão. Não mortalmente, mas o suficiente para lembrar que algumas batalhas deixam marcas para sempre. Dias depois, sentados à beira do rio, Rosa segurava a medalha de São Miguel nas mãos. João estava entre ela e Miguel, ainda aprendendo como chamar aqueles dois estranhos que eram. Agora tudo o que ele tinha. Eu não sei se consigo chamar vocês de mãe e pai, disse João, mas eu quero tentar. Rosa sorriu entre lágrimas. Isso já é amor. Miguel segurou a mão dos dois. O resto o tempo ensina. Anos depois, a antiga fazenda virou ruína. No lugar, ergueu-se uma pequena escola. João ensinava crianças a ler. Rosa, que dava da terra, agora livre. Miguel escrevia, denunciando, lembrando, para que ninguém esquecesse. E aquela história, que começou como pecado, foi separada pela violência e quase enterrada pela mentira, sobreviveu. Porque o amor, mesmo proibido, quando resiste ao tempo, à dor e ao silêncio, não morre. Ele espera. Convido você a se inscrever no canal e fazer parte do Entre Linhas e Histórias. Até a próxima!